Administração de produção é o tema geral do vídeo de hoje, mas o tema específico, que é o que vai ser tratado nesse vídeo, estou bem no iniciozinho dessa playlist de administração de produção. O tema específico, então, é o conceito mesmo do o que é administração de produção. O que é administração de produção? Bom, o livro-texto que eu estou utilizando para me ajudar a construir esta playlist é este aqui, do Slack. E o link está na descrição, caso você tenha interesse. Eu, sinceramente, não lembro se... Com certeza, esse foi um dos livros que a gente utilizou na graduação. Eu fiz faculdade de ADM já faz bastante tempo, em 2013, 2009, 2013, né? Então, para mim está sendo muito bom, tem sido muito legal. Estou gostando de construir essas playlists aqui no canal, que me ajuda a rememorar, né? E a rever esses conceitos que eu nunca mais vi, né? Beleza? Então, vídeo de hoje. Qual que é a definição de administração de produção? No próximo vídeo, que vai ser o próximo, depois desse aqui, eu vou gravar um vídeo só eu repetindo esse conceito para me ajudar a internalizar. E para quem estiver assistindo também, de repente, pode ser útil, né? Introdução. A administração da produção. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. Vou repetir. A administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. Estamos falando aqui de empresas, né? Então tem que sempre lembrar isso. E o que são organizações? Nada mais. Organização, eu estou vendo isso lá numa outra playlist de teoria geral da administração e também de recursos humanos, mas organizações. O que são? Organização nada mais é do que um conjunto coordenado onde existe um conjunto coordenado mesmo de pessoas, de duas ou mais pessoas. Isso é uma organização, voltadas para um objetivo. Então vamos lá, a administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. Então uma organização passa a ser organização quando tem duas ou mais pessoas coordenadas, né, orientadas para um objetivo. A administração da produção é a atividade de gerenciar recursos destinados à produção e disponibilização de bens e serviços. A administração de produção é a atividade de gerenciar recursos destinados à produção e disponibilização de bens e serviços. A função de produção é a parte da organização responsável por essa atividade. Toda organização possui uma função de produção porque toda organização produz algum tipo de produto ou serviço. Então toda empresa que você utiliza, que você entra, na verdade, que você conhece, com certeza, né, ela produz alguma coisa, ou seja, um produto ou um serviço. Se for um produto, tem mais a ver com a questão industrial em si. Se for serviço, não tem tanta relação com isso. Entretanto, nem todos os tipos de organização necessariamente denominam a função produção por esse nome. Note que, adicionalmente, que por vezes utilizamos formas simplificadas como operações. Então, ao invés de utilizar a palavra, né, ou esses termos, função de produção, em alguns casos, entre aspas, é utilizada a expressão operação. Ou, entre aspas, também produção no lugar de função produção. Gerentes de produção são funcionários da organização que exercem responsabilidade particular em administrar algum ou todos os recursos envolvidos pela função produção. Novamente, em algumas organizações, o gerente de produção pode receber outra denominação. Por exemplo, pode ser chamado de gerente de tráfego, ou em uma empresa de distribuição, gerente administrativo, ou em um hospital, gerente de loja, ou um gerente de loja em um supermercado. Porque, na verdade, a função de produção, a gente pensa apenas em indústria, né? Mas não é bem assim, né? O processo produtivo varia de ramo para ramo, de ramo de atividade para ramo de atividade, varia de produção para produção, né? O processo produtivo ou o processo de operações dentro de um supermercado existe, né? Ele está lá, existe um processo acontecendo ali, né? Desde o estoque, como ele ocorre, até a saída lá, né, quando o cliente já faz a sua compra, e o atendimento e a finalização. Então, existe com certeza um processo racional por detrás disso, que é o processo produtivo. Da mesma maneira como existe um processo de operações dentro de uma universidade, na organização de uma universidade, né, ou mesmo num consultório odontológico. Sempre existe um processo de operação. Às vezes, se você que está assistindo esse vídeo tem um salão de cabeleireiro, por exemplo, que envolve questões estéticas, existe um processo de operações, um processo produtivo, uma administração de produção que precisa ser feito. Quando chega o seu cliente, você precisa atender, e existe um processo para isso, um processo de operação. Então, a administração de produção, ela envolve isto, essas operações,
essa função de produção que toda organização possui, seja na produção de um bem, ou num tipo de produto específico, ou mesmo num serviço. Beleza? Deixa eu dar uma olhada o que mais que eu poderia trazer aqui. Lembrando que eu estou no capítulo 1 deste livro, né? Administração da produção. E na introdução ele traz um negócio interessante que é o seguinte, ele traz um diagrama com algumas imagens. Esse aqui, ó. Veja só o que diz aqui. Basicamente nós temos então recursos de entrada que entram numa empresa, numa organização. Aí existe ali, neste meio tempo, uma gestão de operações, uma administração de produção ocorrendo. E aí existe uma saída de produtos e serviços para os consumidores. Esse é o processo básico, elementar. Mas vamos voltar então. Se esse é o processo básico, elementar, recursos de entrada, gestão da produção, saída de produtos e serviços já transformados, né, e consumidores, voltamos para entender o que são os recursos de entrada. Os recursos de entrada são os recursos transformandos, ou seja, os materiais, as informações, os consumidores, e os recursos transformadores são as instalações, o pessoal que compõe aquela empresa. Então todo aquele material, informação, consumidor, instalação e pessoal são os recursos de entrada, que na gestão de produção, na gestão de operações, envolve o quê? Envolve 4 elementos básicos. O projeto em si, da produção, da administração da produção, o planejamento e controle desse processo produtivo e o melhoramento dele, que está linkado com a estratégia de operações, que aí já tem a ver com outro nível dentro da empresa. E essa estratégia de operações gira em torno de 3 situações também, que é o melhoramento, que faz parte da produção, a estratégia de operações, os objetivos estratégicos dessa área produtiva e o papel e a posição competitiva das operações no ambiente mais externo, né? Interno, logicamente, mas também externo. E externo no sentido que pensando no consumidor, né? E esse, então, é um diagrama básico resumindo toda essa questão da administração da produção, beleza? Então esse é um vídeo bem curto mesmo, só para ter essa ideia geral. E no próximo vídeo eu vou fazer o que eu estou fazendo em todos os vídeos aqui no canal nesta semana, que é trazer o conceito e repetir ele por pelo menos uns 5 minutos, o conceito de administração de produção, para me ajudar a internalizar um pouco ele. E para quem estiver assistindo o vídeo, de repente pode ser útil também, beleza? Valeu!